Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um, amém? Olha só, a palavra do Senhor diz lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, amém? Meus queridos, quando Jesus disse ide, na verdade, ele está dizendo vão, ele está dando uma ordem para que nós, que já entendemos e conhecemos a palavra do Senhor, que nós devemos propagar o evangelho a toda a criatura. Isso ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí sim, vocês, os discípulos, começarão a propagar o evangelho a partir de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Meus queridos, e isso os discípulos fizeram. Discípulos evangelizaram tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria. Aí Jesus continua: até os confins da terra. Agora cabe a mim e a você propagar o evangelho até os confins da terra. Por isso Jesus diz ficar em Jerusalém, começar em Jerusalém. Jerusalém era a casa dos discípulos. Jerusalém era onde deveríamos começar. Então, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você, que nós devemos começar em casa, sabe? Porque tem pessoas que estão em nossa casa, ao nosso lado, e não são evangelizadas, não conhecem a palavra de Deus. O que adianta nós propagarmos o evangelho no nosso bairro, no nosso estado, na nossa cidade e até fora, em outros países, se nós não conseguimos evangelizar dentro de casa? É necessário que nós começamos a fazer o dever de casa, evangelizar para os de dentro de casa. Aí sim, começaremos nos bairros, nas cidades, no estado e em outros países, se for o caso. Mas primeiro, começamos a evangelizar em casa. Sabe, talvez pessoas não saibam, talvez você ainda não tenha esse conhecimento, mas o nosso mundo hoje ele é constituído de 7,5 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas. Desse total, 2 bilhões e meio nunca ouviram falar em Jesus, nunca ouviram falar no evangelho de Jesus. Desse total, quer dizer que 40% da população mundial até hoje não foi evangelizada. Então, quero falar para você que Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando ele diz isso, ele está falando dessa forma, que tem muita gente, tem muito trabalho para fazer, mas os trabalhadores são poucos. Desse total, meus queridos, 70 mil pessoas morrem diariamente. Será que essas 70 mil pessoas, eles morrem sem conhecer a Jesus, sem ser evangelizado? Esse é o trabalho meu e seu. Jesus diz: ide, vão, prega o evangelho, propaga, avisa as pessoas que do reino de Deus, avisa as pessoas que Jesus sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vão, falam isso para as pessoas. A intenção de Jesus é que todas as pessoas sejam salvas. Então é a hora de nós começarmos a evangelizar. É hora de nós começarmos a falar do amor de Deus. Não é tarefa fácil. Eu afirmo que é uma tarefa difícil evangelizar. Porque, olha só, em 2018 nós tínhamos 215 milhões de pessoas que foram perseguidas por causa do evangelho. Pessoas foram torturadas, mortas, porque estavam falando do evangelho, estavam falando de Jesus. Isso em 2018, mas agora em 2019 esse número aumentou para 245 milhões de pessoas que são perseguidas todos os dias por causa do evangelho de Jesus. Isso quer dizer que do ano passado para este ano de 2019 teve um aumento de 30 milhões de pessoas perseguidas, maltratadas, mortas por causa do evangelho.
Então, nós devemos propagar o Evangelho. Isso nem que custe a nossa vida. Jesus diz, ide, então devemos obedecer, porque este mundo que nós estamos vivendo, ele é passageiro. Esse mundo aqui vai se acabar e nós devemos preocupar com a nossa salvação, porque lá onde Jesus preparou um lugar para nós, tenho certeza que lá não vai haver ranger de dentes, não vai haver dor, não vai haver sofrimento. É para lá que nós temos que lutar, buscar com todas as nossas forças, para que um dia, quando Jesus voltar, assim ele prometeu que ele voltaria, então quando chegar esse dia, estaremos preparados para ir morar com Jesus. Amém? Pense nisso, fale do amor de Jesus, não deixe que pessoas morram sem pelo menos ouvir que Jesus o amava. Isso é eu e você que temos que fazer. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente o teu dia e a tua vida, em nome de Jesus.